Suzano, uma das maiores produtoras de celulose de papel do mundo, reportou um prejuízo de 729 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê desse resultado, por que a Suzano reportou esse prejuízo considerável, dado que as concorrentes diretas, então Klabin e Irani, não tiveram prejuízo nesse período, né, no terceiro trimestre de 23, e entender então o que aconteceu e se a gente deve ter uma certa preocupação para o futuro da companhia. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu estou dividindo com você algumas informações, né, fruto do resultado que saiu dessa empresa e do que a gente acha em relação a ela, certo? Então, as nossas opiniões pessoais aqui sobre o resultado da Suzano especificamente. Então, vamos lá. Lembrando que, como eu falei, a Suzano é uma das maiores produtoras de papel e celulose do mundo, né, uma empresa bem relevante, é a principal, então, a maior empresa de papel e celulose aqui do Brasil, e tem então um papel fundamental, né, no desenvolvimento aí do país, do mercado de capitais e tudo mais. Então vamos dar uma olhadinha nos resultados financeiros do terceiro trimestre de 23. Então eu peguei aqui os dados reportados no release, né, da empresa, então vamos acompanhar junto comigo. Então a Suzano reportou uma receita líquida de 8,9 bilhões no terceiro trimestre, com um EBITDA ajustado de 3,6 bi, que é um resultado operacional muito bom, né, quando a gente mede ali pelo EBITDA, lembrando que esse é o lucro operacional antes dos impostos, da depreciação, da amortização e dos juros sobre a dívida, e ele representa então a margem EBITDA de 41%, que é uma margem muito boa, né? Tá em linha ali com o setor. Ela teve um resultado financeiro líquido de 3,4 bilhões de reais e apresentou um resultado líquido então negativo, né, em 729 milhões, como eu falei. Aqui o ponto relevante é por que ela deu esse prejuízo. A gente pode ver na imagem, né, que foi o resultado financeiro líquido, ou seja, provavelmente aqui a gente sabe que o resultado financeiro da empresa foi ruim nesse período. Então a fim de investigar esse resultado financeiro, né, o que aconteceu ali, dado que o resultado operacional dela foi muito bom, né, medido pelo EBITDA, pela margem operacional, lucro operacional e tudo mais, por que ela teve um resultado financeiro tão ruim? Então vamos olhar aqui comigo na tela. Então eu peguei aqui a discriminação, né, a abertura ali das contas do resultado financeiro. A gente vê que a despesa financeira foi de 1,1 bilhão, que não foi nada muito diferente ali em relação ao segundo trimestre, ou seja, não teve uma variação muito grande. Então, juros sobre empréstimo, a dívida e tudo mais, a capitalização de juros, as despesas financeiras, então tudo isso foi em linha com o trimestre imediatamente anterior, bem como as receitas financeiras. Depois, um pouco mais abaixo, a gente tem a variação cambial e monetária nesse período, tá? Então a gente vê ali que no segundo trimestre de 23, a empresa teve um ganho de 3 bilhões e no terceiro trimestre ela teve um prejuízo de 2,3. Isso, então, na conta, né, deu 1,8 bi de prejuízo financeiro nessa conta especificamente, tá? E aqui cabe ressaltar que essa despesa financeira, ela não tem efeito caixa, ou seja, a empresa não teve dispêndio de capital por conta dessa variação cambial e monetária, tá? Foi apenas uma correção da dívida da empresa por conta da alta do dólar. Então, no terceiro trimestre, o dólar deu uma disparada e foi quase a 5,20, certo? E isso resultou diretamente no balanço patrimonial, na dívida que a Suzano tem com o mercado externo, né? Então, como ela tem uma parte da sua dívida em reais e uma parte da sua dívida em dólares, essa parte em dólares ela foi corrigida, um câmbio que estava aí 4,80 e foi para 5,20. E isso, né, quando a empresa faz essa modificação no seu balanço, ela precisa reportar então na sua DRE, né, na sua demonstração do resultado. E aqui que entra esse prejuízo então com a variação cambial e monetária. Mas, como eu falei, essa variação ela não tem efeito caixa, ou seja, a empresa não gastou dinheiro de fato, ela não perdeu dinheiro para fazer isso. É uma questão estritamente contábil, certo? Depois, um pouco mais abaixo ali no demonstrativo, né, do resultado financeiro, a gente ela apresentou então um prejuízo com o resultado das operações de derivativos, né? Então, o hedge com fluxo de caixa operacional, o hedge com fluxo de caixa cerrado, e também o hedge da dívida, né? Então, como a gente teve aquele aumento do risco fiscal lá fora, né, a questão dos Estados Unidos, o aumento de juros dos Estados Unidos, expectativas de recessão e tudo mais,
Isso fez o juro futuro americano subir consideravelmente, o dólar disparou muito, a gente teve a questão do risco fiscal no próprio Brasil, então isso fez com que a valorização do dólar fizesse então essa modificação, né, essa correção no balanço da Suzano, que tem a sua dívida em dólar, e por isso ela precisou reportar então essa variação ali, né, no terceiro trimestre de 2023. Lembrando que na data que eu gravo esse vídeo, o câmbio já voltou novamente para 4,90, então isso quer dizer que no quarto trimestre, né, de 2023, provavelmente, se o dólar não variar muito daqui até o fim do ano, né, no momento de fechar o ano, então provavelmente a Suzano vai reportar no quarto trimestre, né, isso que a gente está agora, um ganho cambial e monetário ali por conta dessa variação aí que teve, né, que já aconteceu no câmbio, e lógico, para isso o câmbio não pode disparar de novo ou algo assim, certo? Então basicamente o resultado financeiro negativo que teve da empresa não teve efeito caixa, então não foi tão ruim assim, não é um absurdo, não precisa se alarmar em relação a esse resultado, tá? Agora vamos pegar, né, para comprovar isso, vamos pegar a demonstração do fluxo de caixa da companhia, tá? Então a gente está olhando aqui o fluxo de caixa operacional, lembrando, esse é o método indireto, então a empresa começa com o seu lucro líquido, no caso aqui o prejuízo líquido, né, de 628 milhões, ele vai somando então com as despesas que não têm efeito caixa, como depreciação, amortização e tudo mais, ele vai somar então tudo aquilo que não teve dispêndio de capital, de fato, né, de capital financeiro, e lá no final, né, ali na linha, a gente vai ver o resultado, o caixa líquido gerado, então, nas atividades operacionais, que foi de 3,8, né, ali embaixo, e depois, então, do pagamento de juros, empréstimos e tudo mais, que teve dispêndio de caixa, de fato, né, a gente tem, então, um caixa operacional, né, um fluxo de caixa operacional de 2,4 bilhões de reais. Ou seja, a empresa reportou um prejuízo de 728 milhões, mas entrou para ela, de fato, né, mais de 2 bilhões ali, 2,4 bilhões para ser mais preciso, né, que é o efeito caixa que a gente fala, tá? Então ocorreu aquela modificação, né, aquela correção monetária e cambial ali em relação ao balanço. A empresa reportou um prejuízo, mas isso não teve efeito caixa, então ela se capitalizou, na verdade, né? O resultado dela foi muito bom no terceiro trimestre, tá? Foi um resultado sólido, ela deve continuar entregando bons resultados e, como eu falei, no quarto trimestre, dado que a gente teve uma depreciação do dólar frente ao real, provavelmente a empresa reporte, então, um resultado bem interessante, né? Um resultado financeiro bem interessante, porque vai reverter esse prejuízo financeiro que ela teve no terceiro trimestre, tá? Em termos de fundamentos, tá? A empresa está hoje com PL de 4,09 e um PVP de 1,65, ou seja, em termos de para quem gosta de uma ação de Value Invest, né, que procura empresas descontadas em relação ao seu valor intrínseco, essa é uma empresa que teoricamente está descontada, ela está com EV/EBITDA de 5,34, falando de endividamento, ela está com uma dívida líquida EBITDA de 2,6x, isso quer dizer que ela leva mais ou menos, né, 2,6 caixas operacionais, né, medido pelo EBITDA ali, para quitar a sua dívida. Então ela tem uma certa segurança em relação ao endividamento, ela não está tão endividada assim, não está tão alavancada, porque o fluxo de caixa operacional que a empresa gera, né, ele é suficiente para quitar a sua dívida em 2 exercícios ali, basicamente, tá? Em termos de margem líquida, bruta, de rentabilidade, né, medido pelo ROI, ROIC, ROE e tudo mais, a empresa está muito bem, né, está com bons indicadores aí em relação ao setor, em relação ao histórico dela mesma, né? Então, de forma geral, tá, em resumo, esse resultado da Suzano foi muito bom nesse terceiro trimestre de 2023. Ela reportou um prejuízo, mas esse prejuízo não é relevante porque, como eu falei, a maior parte do prejuízo, né, ele não teve efeito caixa, que se deu então por questões cambiais e monetárias, né, a depreciação ali do real frente ao dólar, certo, pessoal? Lembrando então, né, que nós prestamos um serviço de consultoria personalizado, né, com foco no perfil e os objetivos de cada pessoa. Se você quiser contar com esse trabalho, quiser conhecer o nosso trabalho de consultoria, entre em contato no link abaixo e também não se esqueça de marcar o joinha e se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo, tá certo, pessoal? Até a próxima!